Amém? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, estou aqui mais uma vez para falar a respeito da mensagem da cruz, a continuação. Hoje é Creia na Mensagem da Cruz, parte 4. Estaremos assim continuando a falar sobre este tema, que é de extrema importância para a igreja e para toda a humanidade. Antes de mais nada, quero lembrar uma coisa. Falando sobre esta mensagem, sobre este estudo a respeito da mensagem da cruz, eu fui obrigado e me vejo na obrigação de parar com o estudo sobre o Evangelho de João, segundo ao qual estávamos tirando do livro do padre Alberto Maggi. Deixei o estudo para continuar falando sobre esta mensagem da cruz. Por quê? Por que eu parei com o livro de João? Porque eu tenho que seguir aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que é a respeito da mensagem da cruz. Então, tenho falado sobre o completo e eterna vitória de Cristo sobre o pecado e sobre o diabo. Temos falado sobre a mensagem da cruz e a santificação. E agora estamos aqui falando a respeito da mensagem da cruz, Creia na Mensagem da Cruz, parte 4, concernente à oração. A oração e a mensagem da cruz. Então, vemos aqui neste estudo a direção do Espírito Santo para nós passarmos o máximo de tempo possível falando a respeito da palavra da cruz ou da mensagem da cruz. Amém? E assim, também quero lembrar mais uma vez, por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Se inscrevendo, logo então você receberá em primeira mão todos os vídeos que assim estarei gravando. Amém? Cujo único objetivo, enfatizo sempre, que é o avanço do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, da mensagem da cruz, chegando a todos aqueles que têm realmente o desejo no coração de ingressarem no reino de Deus, que querem realmente servir a Deus de todo o coração, e assim sendo edificados pela palavra de Deus. Então já deixei todos os lembretes que gostaria de deixar, fazendo então menção aqui. Antes também, quero deixar mais um lembrete, antes que eu me esqueça. Todos vocês que estão vendo os vídeos, as mensagens em vídeos que o Senhor tem me dado, se você gostaria, de fato, de participar de um estudo ao qual você pudesse dar a sua opinião, fazer as suas perguntas e enfatizar uma coisa que o Espírito Santo tem falado no meu coração, de promover um estudo, 2 dias de culto na semana, para começar, de estudo bíblico e oração. Sempre esse período dividido em 2 partes, em estudo bíblico e oração, ou oração e estudo bíblico. Porque a parte da mensagem que eu estarei enfatizando hoje é a respeito da oração. Então, querendo você, estarei deixando aí o meu número, entre em contato comigo. Se você não pertence a nenhuma igreja ou está afastado da comunhão, do convívio com a igreja e deseja reingressar na comunhão com a igreja, entre em contato comigo. Em nome de Jesus, se você não tem, já não é pertencente a nenhuma organização religiosa e deseja, de fato, aprender um pouco mais do Evangelho, assim estaremos fazendo. Então, voltando ao assunto, eu gostaria de fazer uma live fechada. Uma live fechada conforme o número de pessoas que deseja realmente se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Então, querendo você, estarei deixando aqui o meu número. Estou pensando em terça-feira e sábado. Toda terça e sábado fazer uma live, mas eu preciso de um número
para começar essa live. Preciso aí de pelo menos 20 pessoas, 30 pessoas, para nós começarmos esse estudo assim querendo Deus. Mas se não for possível, até o final da semana, o número de pessoas que se interessar, este será o número em que estarei iniciando esta live em nome de Jesus. 2 vezes na semana, com horário marcado. Amém? Então, querendo você, não deixe de dar a sua opinião e o seu parecer. Amém? Vamos assim, então, iniciar o nosso estudo. Às vezes é um estudo, às vezes é uma mensagem. Eu, às vezes, ensino pregando, ou às vezes eu prego ensinando. Eu não me prendo muito a esses dogmas, não. Mas vamos lá. Creia na mensagem da cruz, parte 4, tema: a mensagem da cruz e a oração. Texto base para o qual nós estaremos fazendo uso para este estudo, é de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então preste atenção no que diz já o versículo, que é o texto base para este estudo. Todos perseveravam em oração. Além de Maria e os outros irmãos, ficaram ali cerca de quase 120 pessoas, perseverando em oração. Sendo que 500 pessoas estavam presentes quando Jesus ascendeu aos céus. Mas destas 500, somente 120 perseveraram lá em Jerusalém, obedecendo a ordem do Senhor, para que ficasse em Jerusalém, perseverando, até que do alto fossem revestidos de poder. Bom, todos conhecem o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se não conhece, por favor, leia esse texto que é de suma importância. Mas a palavra que me chama a atenção aqui é a respeito desta que fala: perseveravam unanimemente em oração. Bom, antes de mais nada, quero deixar algumas palavras no início, aqui do final do estudo, já para o início, para te chamar a atenção, para nos chamarmos a atenção, não é? Eles perseveravam unanimemente, ou seja, tinham um só coração e um só objetivo em oração. Por que muitas orações, muitas das vezes, fracassam? Porque não há essa unanimidade. Tem que ser unânime, um só pensamento, um só coração, um só objetivo. E qual é o único objetivo do crente? Que deve ser Cristo. O nosso foco, a nossa meta, o nosso alvo tem que ser Cristo. Quando outra meta e outro alvo se desvia do supremo propósito, que é Cristo Jesus como alvo, tudo começa a desandar. Daí então eu quero dizer uma palavra muito interessante, que está baseado aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16. A oração nos ensina a não desperdiçar o tempo para nos levar ao conhecimento da cruz. Então a oração, ela nos ensina, ela nos exorta a não desperdiçarmos o nosso tempo. Quantos têm jogado o seu tempo fora? Falando sobre isso, olha o que diz o versículo: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Temos que aproveitar cada minuto da nossa vida. E quantos têm desperdiçado esta grande dádiva de Deus, que é o tempo, em assuntos que não edificam? Só para nós termos a ideia, há quantos anos já existe a internet, o WhatsApp, o Facebook e outros meios de comunicação que a internet nos oferece? Agora uma pergunta eu faço para todos, para você que está me ouvindo, e a pergunta que eu mesmo me faço: quanto tempo você fala no WhatsApp com seu irmão? Quanto tempo
você desprende falando com um amigo no WhatsApp? Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com o amigo. Quanto tempo? Já houve casos de pessoas que falam quase 1 hora quando estão com o tempo disponível para falar e nem sentem o tempo passar. Agora eu pergunto, de todo esse tempo que você gasta para falar no WhatsApp com seu amigo, ou com quem quer que seja mais chegado a você, quantas vezes você já tirou 5 minutos de todo esse período que você fala pelo WhatsApp para orar com a pessoa de que tanto você gosta? Quanto tempo você já tomou no WhatsApp para orar com essa pessoa? Você disse já para o seu amigo, depois de 20 minutos de conversa ou 10 minutos, você já chamou como crente em Cristo Jesus que você é? Se lembra de tantas coisas no WhatsApp, coronavírus, se lembra de futebol, comentar da novela, do defeito do vizinho, do defeito da esposa, do esposo, não é assim? Quanto desse tempo você tirou para orar com essa pessoa que tanto você gosta? Olha quantos anos já está à nossa disposição esses meios de comunicação. E você não usa para este fim tão sublime que é a oração. O que é 5 minutos de oração com quase meia hora de conversa no WhatsApp? Você já lembrou de citar algum versículo bíblico em cada período que você fala no WhatsApp? Viram como é que tem certas coisas que é necessário nós analisarmos? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você não acha que é um desperdício de tempo? É um aproveitamento do tempo quando se ora. O crente que entende que a oração é uma perca de tempo, ele tem que reavaliar a sua posição como crente diante de Deus. Mais tarde irei falar aqui a respeito do livro O Avivamento em Azusa, que foi grandioso e maravilhoso. Os irmãos tinham que se corresponder por cartas. Sabe qual era o único assunto dos irmãos que antecederam o avivamento na rua Azusa? Oração, palavra, Jesus, Espírito Santo, como está indo a obra. O assunto era envolto ao reino de Deus. Quanto tempo de WhatsApp você gasta para falar sobre o reino de Deus? Quanto tempo? Viram? Que ferramenta maravilhosa que estamos desperdiçando e juntamente desperdiçando o nosso tempo? É sobre isso que eu quero ressaltar. É sobre isso que eu quero dizer. Então, falando sobre esta questão, estamos aqui relembrando o que é a oração. Não existe uma palavra teológica aprofundada para desmembrar, esquadrejar. A oração é isso. Faça assim. Não existe uma receita pronta. Não existe um método único e exclusivo para nos referir à oração. A oração é o quê? A oração é a conversa diária que nós devemos ter com o Pai. Olha o que é a oração. A oração é o vínculo de relacionamento filial com Deus. Todo aquele que se diz filho de Deus, ele deve empenhar o seu tempo, aproveitar o seu tempo em oração a Deus. A oração do Pai Nosso não diz. Olha só, preste atenção. A oração do Pai Nosso já começa a dizer Pai Nosso. Não está escrito lá e o Senhor Jesus não ensina a nós chamarmos a Deus de ultratranscendental. Vou até repetir essa palavra. Nós não fomos ensinados no Evangelho a nos referirmos a Deus como o ultratranscendental, Senhor, soberano, magnânimo, mas sim desta forma.
Olha o que diz, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja como o Senhor Jesus nos ensina. Ele quer que nós sigamos este modelo. Foi assim que ele deixou escrito. Ele não iniciou a oração falando de um Deus, não é isso? De Deus como um ser inatingível, inalcançável, que não tem nenhum relacionamento direto com o homem. Não é da forma que um rei determina. Não é a postura de dominador. Não. O Senhor nos fala aqui a respeito de intimidade. Você não pode chamar o seu patrão de pai. Você não pode chamar o seu presidente de pai. Você não pode ter essa liberdade e esta intimidade com nenhum rei, com nenhum governador. Mas você pode ter esta intimidade com o Deus que criou os céus e a terra. Somente por esta simples palavra, haja. O Senhor criou tudo do nada. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas, eterno, soberano, onipotente, transcendental, sim. Maravilhoso esses títulos, mas Ele nos ensina que nós temos a liberdade de chamá-lo de Pai. Então chame-o de Pai. Chame-o de Pai. Você já viu o orgulho num pai ao ver o seu filho nascer? Você acha que o pai tem orgulho? Ou teria este pensamento que as primeiras palavras que saíssem da boca do filho, em vez de dizer pai, fosse Senhor, magnânimo, transcendental? Não. Soberano? Não. A primeira palavra que todo pai espera que o filho fale é pai. Não é assim? Imagine a alegria que Deus sente em ouvir da sua boca chamando-o de pai. Chame-o de pai, porque Ele é o nosso Senhor. Voltando então aqui a mensagem. Como crescer no conhecimento da mensagem da cruz? É praticá-la. Somente praticando a palavra. Como crescer no conhecimento da mensagem da cruz? E praticá-la. Este crescimento está simultaneamente ligado na prática do estudo da palavra e da oração. A dedicação deve ser na mesma medida. Chegou um certo momento em que a mensagem, que o avivamento na Rua Azusa começou a fracassar. Por quê? Dava-se muita ênfase ao poder e menos ênfase a Cristo Jesus, a mensagem da cruz. Daí então, nós aprendemos o seguinte: não existe, dentre estes dois itens, um tempo que você se dedique mais a um do que a outro. Só há sucesso na mensagem da cruz, só há crescimento na mensagem da cruz juntamente com oração. Não é possível crescer no conhecimento da graça sem oração. Não é possível. E não é possível crescer no sentido espiritual se eu não incluir na sua totalidade a mensagem da cruz nas minhas orações. A oração, ela abre a sua mente espiritual para que você aprenda cada vez mais da mensagem da cruz. Então você fica equilibrado. É a mesma coisa. Apesar de nós sabermos que alguns alimentos são benéficos à saúde, o que aconteceria se você se alimentasse somente de um tipo de alimento? Provavelmente nós teríamos, aqui falando para nós mesmos, qual o prejuízo que nós teríamos na nossa saúde ao nos alimentarmos somente de um ou dois tipos de alimento? Ficaríamos
deficientes de outros tipos de alimento. Provavelmente ficaríamos anêmicos, provavelmente teríamos alguns problemas de saúde. Quem diria se o homem só se alimentasse de arroz e feijão, somente isso? Ele pode ficar um bom tempo assim. Porém, vai chegar uma hora que ele vai apresentar alguns tipos de problema de saúde. Se o homem se alimentar somente de carne e nunca ingerir nenhum tipo de fruta, ele pode passar longos períodos assim, mas chegará uma hora que ele encontrará problemas de saúde, apresentará problemas de saúde. É a mesma coisa. No sentido espiritual, só há como ter uma vida frutífera em oração se eu fizer uso do estudo da mensagem da cruz. E não há como avançar na mensagem da cruz sem a oração. O problema é que hoje as pessoas, muitas das vezes, quem dera, né, se fosse assim, estudam, passam a vida inteira a estudar, mas se dedicam pouco tempo à oração. Pouquíssimo tempo à oração, ou se dedicam muito pouco. E tem, em contrapartida, do outro lado, muitas pessoas passam a vida inteira a orar, oram e oram muito, mas, porém, não se dedicam a estudar as Sagradas Escrituras. Então fica um crescimento manco, fica um crescimento deficiente, com falta de muitos nutrientes. Não é assim que acontece um crescimento sadio da igreja. O crescimento sadio da igreja se dá nestes dois pilares, três pilares: comunhão com a igreja, melhor dizendo, que não é um assunto que irei falar hoje, comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. Segundo, é a oração e o estudo das Sagradas Escrituras, que eu enfatizo que o assunto de extrema importância é a mensagem da cruz. Então, há necessidade, é mister que nós venhamos a nos dedicar na mensagem da cruz, mas juntamente com a oração. Digo até que o mesmo tempo em que nós nos dedicamos às Escrituras Sagradas, o mesmo tempo deve ser empenhado na oração e na meditação. As duas coisas andam juntas. Também enfatizo que não é necessário que, para se dedicar à oração, você viva 3, 4 horas de joelho no chão. Não. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não depende do nosso esforço físico. Basta você, sempre que puder, ore, irmãos, medite na palavra, ou assentado, ou andando. Reflita. Neste momento que você passa a refletir sobre a mensagem da cruz, você automaticamente já está orando. Então não pode ter um tempo desigual concernente ao reino de Deus em se dedicar mais a um do que a outro. É o que eu quero, que eu estou tentando te explicar. Passando aqui também, nós entendemos o seguinte, relembrando sobre essa questão, o que está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos relembrar o que diz lá? Diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdão. Entenderam o que diz esse texto? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos crescer nas duas maneiras, das duas formas. Crescendo na graça, ou seja, no poder que advém da oração, da meditação, mas também da mensagem da cruz. Ambas, elas têm que estar ligadas, elas estão intrinsecamente ligadas. Relembrando também o que diz João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quero deixar aqui também, para complementar
esta parte deste crescimento simultâneo e igualitário que deve ser a mensagem da cruz e a oração, um texto que está aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos 10 e 11, que nos diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Só existe essa forma de agradar a Deus, certo? É desta forma, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então devemos sempre ter isto em mente, corroborados em toda a fortaleza. Sermos fortes desta maneira, segundo não a nossa força, segundo a força da sua glória. Aonde nós descobrimos a força da glória de Cristo? Na mensagem da cruz. Então a nossa base, o nosso pilar deve ser a mensagem da cruz e o mérito de Cristo na cruz, e não o nosso. Partindo então aqui um pouco mais adiante, como diz aqui, contudo perseverando em oração, todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Relembrando mais uma vez essa parte do versículo 14 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o texto base deste estudo. Novamente quero enfatizar e voltar um pouco nessa questão que eles perseveravam unanimemente. Em quê? Em oração e súplicas. Também Paulo escreveu aos Efésios sobre ser perseverante desta forma: quando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos repetir esse versículo mais uma vez? É o que diz Efésios 6, 18. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha como a oração é importante. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vejam então o que diz esse texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Após o apóstolo Paulo falar sobre toda a armadura de Deus, ele enfatiza a respeito da oração, como ela é fundamental para todo crente e tem sido deixada tão de lado. Nós vemos aqui que ele enfatiza essa questão da perseverança em outras palavras, orando em todo o tempo. Mas como é que você pode, pastor Isaías, falar que nós devemos orar em todo o tempo? Sim, tem aquele período que nós oramos de joelhos, ou assentados, ou às vezes oramos sem dizer uma palavra. Você pode passar 1, 2 horas no trânsito, infelizmente isto acontece com a maioria dos nossos queridos irmãos, trabalhadores da nossa nação, passar 1 hora no trânsito meditando e orando no pensamento. Esse aqui é a chave. Esta daqui é a chave. Você pode orar com o Pai sem dizer uma palavra, mas desde que você permaneça em oração. É a oração diária. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto na mente, o culto racional, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o quê? O vosso culto racional.
Não precisa de palavras, meu irmão. Um dos maiores avivamentos que nós podemos ter notícia da Rua Azusa não era feito com gritarias, aos berros, não, eram com sussurros de joelhos e lágrimas. As lágrimas na oração, elas falam muito mais do que qualquer palavra. Entenda esse segredo. Por isso Paulo aqui enfatiza a importância de nós estarmos orando a Deus em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Por si mesmo e por todos os irmãos. E o 19 ainda diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. O apóstolo Paulo pede que os irmãos orem por ele. Carecemos de oração e principalmente de orarmos juntos. Continuando então, observando a perseverança dos irmãos a respeito aqui do avivamento em Azusa. São atribuídos, observando a perseverança dos irmãos do avivamento em Azusa. São atitudes simples que promovem um grande avivamento. Isso aqui é de minha autoria, tá? São atitudes simples que promovem um grande avivamento. Parando então para pensar a respeito disto, nós devemos pensar. Às vezes, pensam que o avivamento vai vir de grandes ajuntamentos ou de grandes shows com cantores famosos, com pregadores de renome. Não. Os verdadeiros avivamentos acontecem em lugares semelhantes àqueles em que Jesus nasceu. Jesus nasceu numa estrebaria. Sabia que Martinho Lutero, por quem Deus trouxe a reforma, foi um instrumento maravilhoso na obra da reforma? O primeiro lugar que ele se reuniu para esta obra tinha apenas cerca de 10 metros de comprimento, 6 metros de largura. Um barracão de madeira caindo aos pedaços e o púlpito de madeira também em semelhante modo na frente. Não tinha nenhum tipo de conforto. Quem diria? Sabia que o avivamento em Azusa aconteceu num lugar semelhante a este? Com milhares e dezenas de milhares de templos suntuosos sobre a terra, Deus quis operar lá em Los Angeles, na Rua Azusa, num lugar simples, num barracão empoeirado. E lá juntaram barris, botaram as tábuas em cima e se reuniram cerca de 36 pessoas. Sem nenhum conforto, sem nenhum aparato que hoje julgávamos extremamente necessários para que se realizasse um culto. O pastor naquela época não tinha púlpito, era um caixote de madeira em que o pastor enfiava a sua cabeça dentro do caixote e permanecia todo o tempo em oração. Quem dirigia, conduzia o culto era o próprio Espírito Santo. E um avivamento genuíno e real, porque promoveu um grande envio de missionários em muitas partes. Mas o que adianta hoje? Nós não temos nem noção do que se trata a respeito de um avivamento. Cerca de 1 ano orando. Os irmãos com cerca de 1 ano orando por este grande avivamento. E hoje, qual o nosso esforço de pedirmos a Deus por esse tão grande avivamento? Não existe avivamento sem a mensagem da cruz. Avivamento não ocorre por subidas e descidas de monte. Não, mesmo que Jesus mesmo falou, quando orares, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará.
Um avivamento, ele só ocorre com a mensagem da cruz e da oração. Ambas têm que funcionar junto. Voltando ao exemplo desses irmãos, será que nós teríamos como imaginar participarmos de um culto que dure 3 dias consecutivos? Nós sabemos o que é participar de um culto desta magnitude? Você já imaginou em participar de um culto que nenhuma figura humana é ostentada, nenhuma organização humana é enfatizada, o único nome a receber toda a honra e toda a glória e ser mencionado a todo instante seja o nome de Cristo? Sabe como que promove isso? Com oração. Em nome de Jesus, eu quero que vocês orem comigo. Quando foi inaugurado esta live aqui, eu quero que você participe. Mas eu peço a Deus que Ele trabalhe desta maneira, que não permita que ninguém que queira promover o seu próprio nome, ou queira promover o nome de sua instituição, não passe nem perto deste movimento de oração, deste projeto de oração. Não é bom. Só peço a Deus que quem participar desta oração esteja realmente com o intuito sincero no coração de glorificar somente a Cristo. Seja você pastor ou não, ou apóstolo ou não, ou evangelista ou missionário que deseja participar desta oração, que estaremos fazendo assim, Deus permitindo, que você tenha sede somente em glorificar a Cristo. O movimento em Rua Azusa acabou, é só uma história. Por quê? O homem passou a dominar as coisas. O homem passou a trazer o partidarismo. Começou a dividir a obra, cercar a ação do Espírito Santo em meio à obra. É necessário que falemos sobre esse assunto por mais vezes possível. Aí nos fala aqui a respeito de um nome que eu não posso deixar de citar. A exemplo do pastor Frank Bartleman. Frank Bartleman, que foi um dos precursores da obra em Azusa, porém nunca se promoveu. Ele foi trabalhado por Deus, quebrado, esmiuçado como vaso e feito de novo. O Senhor operou uma grande obra na vida deste homem. E ele foi renunciando à sua própria vontade. E por este grande instrumento de Deus, que foi despertado os irmãos em volta com seus folhetos de edificação, de conteúdo bíblico, convocando o povo para este grande avivamento, dando sempre ênfase à mensagem da cruz. Pessoas sérias que amavam a obra de Deus. E outro também que não podemos deixar de falar, que é o Evan Roberts, do país de Gales, porque o avivamento que se tomou conhecimento em Los Angeles começou lá no país de Gales. Então começaram a trocar correspondências entre si para que o avivamento tomasse proporções maiores. E então, sendo impactados por Deus pelas cartas, pelos testemunhos maravilhosos enviados por Evan Roberts, é que os irmãos da Rua Azusa foram impulsionados a buscarem o mesmo avivamento. Enfatizo sempre que o avivamento na Rua Azusa acabou porque o homem começou a querer ser dono da obra de Deus. Só que o avivamento, eles têm que estar aos pés de Cristo, aos pés do Salvador. Aquele lugar, aquele ambiente que outrora era somente os irmãos iguais entre si, como disse o Senhor Jesus em Mateus 23, versículo 8, e não vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre.
Todos vós sois irmãos. Eram todos irmãos, todos irmãos. A maioria dos cultos, os pastores permaneciam calados. Só interviam no momento de extrema necessidade. Milhares de pessoas eram salvas. Muitos missionários foram enviados para muitos países através desses avivamentos. Diferente de hoje, chamam certos movimentos de meio pentecostal que não se envia um missionário, não tem repercussão na mensagem do Evangelho, na proclamação do Evangelho. É diferente aqui. Foi diferente naquela época. O Espírito Santo, ele é como um vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. É nós que temos que acompanhar a ação do vento. E não o vento ser submisso às nossas diretrizes, à nossa vontade. Não, pelo contrário, nós que devemos ser submissos à direção do Espírito Santo. É por isso que o avivamento na Rua Azusa extinguiu. Tornou-se só uma história. Então o Espírito Santo passou a agir em outros lugares. Ninguém pode deter a obra de Deus. Somente o poder da oração, com a mensagem da cruz, elimina todos esses problemas. Não pode haver partidarismo e divisões no meio da igreja. A igreja é um corpo só. E ela deve permanecer unida para que haja este grande avivamento que tanto nós esperamos. Só há avivamento por meio de busca, por meio de oração. É crendo enfaticamente, eu repito, crendo que todos os nossos pecados foram cravados na cruz, que não devemos ter desculpas para continuar no pecado, crendo de fato que o poder do pecado foi aniquilado por Cristo. E isto, quanto mais nós pensamos em oração, mais Deus vivifica a sua igreja, mais Deus vivifica o seu povo. Daí então nós devemos sempre pensarmos numa coisa: tiveram grande êxito esses irmãos porque pensaram mais nas coisas de cima do que nas que são da terra. Como diz aqui, a oração nos faz pensar nas coisas que são do céu e não da terra, e pelo Espírito também nos dando entendimento sobre a mensagem da cruz. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Corroborando também com o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como é que você pode ter essa capacidade? Com a mensagem da cruz e na oração. Lendo a respeito das Sagradas Escrituras, principalmente sobre a mensagem da cruz e a oração. A centralidade do avivamento é a mensagem da cruz e a oração, e não tem meio termo, não. Não tem meio termo, não. É o que nós devemos estar sempre pensando e enfatizando nisso. Voltando sempre, irmãos, a relembrar algo que eu gostaria de destacar. Quanto mais oração, mais no céu, mais na eternidade os nossos olhos estarão. Quanto mais nós estivermos em oração e meditando nas Sagradas Escrituras, mais nós estaremos aptos ao reino de Deus. Mais próximo estará este grande avivamento que todos esperam, que não será centralizado na figura de nenhum apóstolo, de nenhum bispo, de nenhum pastor. Este avivamento não será centralizado em nenhuma doutrina, a não ser a mensagem da cruz.
A mensagem da cruz, ela estará unicamente respaldada e alicerçada no sangue de Cristo. Porque não há vida nas organizações religiosas, não há vida nos dogmas, só há vida no sangue, só há vida no sangue do Cordeiro. E quanto mais se faz menção no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo, mais vida é derramada sobre a sua igreja. Entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, oremos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quero falar aqui para encerrar a nossa parte a respeito de um assunto que muito me chama a atenção. A oração quebra toda divisão partidária e denominacional. A oração quebra toda divisão. Desde que o único nome a ser exaltado e glorificado seja Cristo, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Só existe um mediador. Desde que o assunto seja somente Cristo, que é o Criador, o sustentador e o restaurador de todas as coisas que Ele mesmo criou, amém. Daí então começa a fluir o avivamento. Então aqui o recado é dado. Nenhum avivamento vai acontecer por nenhum homem eloquente, poderoso, uma figura conhecida. Não, é por um pequeno povo. É um remanescente que está se reunindo secretamente nas suas casas, nos seus lares, ou permanece infiel dentro, em meio às suas denominações. O avivamento se dá dessa forma. Então, o único curso que nós devemos seguir é o curso da oração. É o fluxo da oração. Oremos juntos em nome de Jesus. A oração, ela é total, ela tem que ser entregue, uma total entrega nas mãos do Senhor Jesus. E assim podemos então destacar o que diz a palavra de Deus. A oração quebra toda a divisão denominacional, como eu já acabei de dizer. Não vai acontecer avivamento nenhum dentro, em meio às divisões. O Espírito Santo, ele é livre, ele é como um vento veemente e impetuoso. É como um vento que você não vê, não toca, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas sabe que ele existe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo continue falando cada vez mais ao seu coração. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração através desta mensagem. Eu quero encerrar aqui dizendo sobre esta unidade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, nos diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vou enfatizar bem a respeito dessa questão. Não existe vida ostentando o nome de homem e nem de denominação alguma. Se quer realmente um avivamento verdadeiro e genuíno, é somente por meio da mensagem da cruz e da oração. O único nome a ser exaltado e glorificado tem que ser o nome de Cristo. Você quer avivamento no Brasil e no mundo? Então abra mão de ostentar o nome da sua denominação, ostentar o nome da figura apostólica ou pastoral, não. O único nome que tem que ser lembrado, relembrado, adorado, venerado a todo sempre é o nome de Cristo Jesus. Amém? Que
que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço por esta palavra. Abençoe a todos, Senhor, que estarão aqui, ó Deus, dando a sua sugestão, a sua prontidão nesta live que estaremos organizando, ó Senhor Deus, cujo único objetivo é oração e estudo da palavra. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que estará dando a sua opinião, que estará, ó Deus, falando, ó Deus, em nome de Jesus, acrescentando a sua parte. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Toca, ó Senhor, ó Espírito Santo, em cada coração que estará, ó Pai, me mandando uma mensagem em áudio ou escrita, ó Deus, me apoiando, ó Deus, nesta empreitada de fogo que é a oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que em breve possamos estar aqui reunidos, Senhor, estudando a Tua palavra, a mensagem da cruz e orando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu a Te oro. Amém.